Este fundo imobiliário está pagando quase 12% de dividend yield, tem vacância zero e ainda está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Nós estamos falando do GARI 11. Será que ele é realmente uma oportunidade ou tem algum risco que pouca gente está enxergando? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dividendos e Ações. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma análise sobre o GARI 11. Nós vamos passar pelos dividendos, indicadores, qualidade dos ativos e principalmente os riscos que você precisa conhecer antes de investir. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento. Então, primeiro ponto, pessoal, o que é o GARI 11? Tá? Nós estamos aqui com a tela do Investidor 10 com algumas informações relevantes sobre esse fundo. Tá? O GARI 11, antes de mais nada, é um fundo imobiliário do tipo tijolo, como vocês podem ver, com estratégia híbrida. Ou seja, na prática, isso significa que ele investe em diferentes tipos de imóveis, principalmente logística e renda urbana, como supermercados e grandes redes de varejo, como nós vamos ver daqui a pouquinho, quando nós estivermos falando da qualidade desses ativos. Tá? A gestão do fundo ela é do tipo ativa, ou seja, o gestor pode comprar e vender ativos buscando melhorar a rentabilidade do fundo. E a gestão do GARI ela é muito ativa nesse sentido. Outro ponto relevante é como que o fundo ganha dinheiro. Muito importante vocês saberem, pessoal, como que o ativo onde vocês estão colocando seus recursos, seu dinheiro, consegue gerar receita. No caso, o Gary ganha dinheiro principalmente através de aluguéis, ou seja, aluguéis pagos pelos inquilinos. E aqui tem um ponto importante. Muitos desses contratos são de longo prazo e do tipo atípico. O que isso quer dizer, pessoal? Vou explicar para você. Contratos atípicos, pessoal, significa dizer que os imóveis têm contratos de longa duração, tá? Eu estou aqui com o relatório gerencial do GARI 11 aberto, tá? E ele diz o seguinte: a partir de bons imóveis locados a inquilinos de excelente capacidade de crédito, mediante contratos atípicos de locação com multa de rescisão integral, ou seja, quando um inquilino decide rescindir o contrato antes da finalização do período, ele paga a multa rescisória completa, tá? Ou seja, se tinha um contrato de R$ 50.000, por exemplo, e só foi pago meio período ali, R$ 25.000, se nesse período em que tiver faltando ali 5 anos de contrato, o inquilino decidir rescindir, ele vai pagar os restantes referente à multa rescisória, que é R$ 25.000. Tá? Ou seja, a multa é integral. Já adiantando um ponto aqui para vocês, nesse mesmo relatório, vejam o prazo médio de vencimento dos aluguéis do GARI 11. São de 10 anos. Vou repetir, o prazo de aluguel é de 10 anos, ou seja, é como se tivéssemos uma garantia de receita por 10 anos. Tem os pontos bons e os pontos não tão bons, olhando para esses 10 anos, tá? Eu, particularmente, eu gosto dessa previsibilidade. Me dá uma certa garantia, tá? Me dá uma certa garantia de receita ao longo dos períodos. Então, hoje, pessoal, o fundo está sendo negociado aqui por volta de R$ 8,36, tá? O valor patrimonial está em torno de
Como vocês podem ver, o valor patrimonial da cota está em R$ 9,48, tá? E, na prática, isso significa que ele está sendo negociado com um desconto. E isso é mostrado, obviamente, pelo P sobre VP, ou seja, ele está sendo negociado com 12% de desconto. Portanto, agora vamos dar uma olhada no dividendo que o fundo imobiliário está pagando. Vejam só, pessoal, este fundo imobiliário ele está pagando aqui 11,91% nos últimos 12 meses, tá? Ou seja, está pagando aqui R$ 1. Nos últimos 6 meses ele pagou 5,96, pagou 50 centavos. Nos últimos 3 meses, 2,98, portanto 25 centavos. E no último mês, né, ele pagou quase 1%, ou seja, 0,99%. Ele distribuiu 8 centavos por cota, tá? Ou seja, é um fundo que paga muito dividendos quando você olha para a rentabilidade de outros ativos. Ele paga praticamente 1% ao mês. E esse é um ponto muito forte do Gary 11, sobretudo para quem busca renda passiva, né? Para quem busca rentabilidade constante todos os meses. Outro ponto muito positivo é a vacância atual, que está em zero. Veja só, aqui, conforme os indicadores, a vacância está em 0%. Isso significa o quê, pessoal? Em fundo imobiliário, seja de logística, seja de renda urbana, é muito importante esse indicador. A vacância, quanto mais próximo de zero, melhor. Se você tiver uma vacância elevada, significa dizer que você possui imóveis vazio. E imóveis vazio não gera receita, ou seja, não tem um inquilino ali para estar pagando o aluguel, para gerar receita para o fundo imobiliário, que naturalmente, através dessa receita, viria os dividendos para os cotistas, tá? Então, quanto menor a vacância, melhor para quem está investindo neste fundo, tá? Outro ponto muito relevante que não pode ser deixado de lado é a liquidez deste fundo, tá? E por que que isso importa, pessoal? Porque se você comprar um fundo imobiliário que tem, ou qualquer outro ativo, tá? Pode ser uma ação também. Mas olhando para o fundo imobiliário, quando você compra ele com baixa liquidez, você tem dificuldade de vender o ativo. Quando se fizer necessário, quando você precisar vender em um eventual momento. Nesse caso, você não teria esse problema, porque é um fundo que tem liquidez diária de 22 milhões. Tá? Então, uma liquidez bastante significativa. Agora nós vamos falar, pessoal, sobre a qualidade dos ativos do Gary 11. Porque antes de mais nada, antes de decidirmos comprar qualquer ativo, é importante a gente entender quais são os ativos geradores de receita dentro deste fundo imobiliário. Então, nós vamos ver agora. Então, vejam só. Aqui ainda na tela do Investidor 10, nós temos muitas informações que nos permitem conhecer um pouco melhor sobre o fundo imobiliário. Tá? Então, quando nós olhamos para os ativos, o fundo está bem diversificado, com presença, vocês percebam, em vários estados do Brasil. Tá? São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraíba, Alagoas, Goiás e por aí vai. Isso é importante porque acaba diversificando geograficamente seus investimentos, né? E mais importante ainda, aqui há grandes inquilinos nesses imóveis, como nós vamos ver. Empresas como supermercados, atacadistas
e até empresas como Mercado Livre. Tá? Então, isso reduz o risco de inadimplência e traz mais estabilidade para os rendimentos. Tá? Tem até um ponto que eu quero destacar aqui, que é sobre o grupo Pão de Açúcar, que é um caso recente. Mas vejam só, são vários imóveis em vários estados diferentes. Tá? Aí aqui nós vamos dar uma olhada quem são os inquilinos do Gari 11. Então aqui você já vejam, Pão de Açúcar, Pão de Açúcar. Tem várias lojas do Pão de Açúcar. Nós vamos já dar uma olhada no relatório gerencial, quanto que o Pão de Açúcar representa, porque recentemente o Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar, pediu uma recuperação extrajudicial, né? Entrou com pedido de recuperação extrajudicial. Esse é um ponto relevante. Então temos o Pão de Açúcar, Grupo Mateus, tá? Nós vamos dar uma olhada no relatório gerencial, que vai ter isso bem mais detalhado. Aqui no relatório gerencial, pessoal, ele detalha muito bem cada, cada loja, né? Ele traz por imóvel de forma individualizada, tá? Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar aqui, ele tem aqui, acho que a loja Angélica, né? Podemos dizer assim, em São Paulo, na região aqui de Higienópolis, uma loja aqui de renda urbana. Aí aqui, quanto que representa essa loja, né? Quanto que representa a receita gerada por esta loja? Ela representa 2,7%. É também aqui um contrato atípico, como eu falei para vocês lá no início do vídeo. Ou seja, o contrato atípico entra naquela questão de longo prazo. Então, um contrato de longo prazo que o inquilino precisa ficar até o final do contrato para que ele não seja penalizado, digamos assim, com a multa rescisória, tá? Porque não tem negociação além disso. Tem que pagar a multa. Então, 2,7%. Qual que é a questão aqui, pessoal? Vejam só, nós temos aqui por loja, tá? Nós vamos ver aqui o gerencial também. Vejam só, esse mapa, ele é muito interessante, porque ele traz muito bem essa visão que a gente precisa ter. Principalmente falando do grupo Pão de Açúcar, que está passando por uma situação um pouco mais delicada em relação à questão financeira, a situação financeira do grupo, tá? Vejam só. E aí, para a gente entender um pouco o risco aqui, quanto que essa questão do grupo Pão de Açúcar pode prejudicar o Gari 11, né? Quanto que representa a receita gerada pelo Pão de Açúcar, tá? Pelo grupo Pão de Açúcar. Vamos ver. Aqui nós vamos ter essa informação. O grupo Pão de Açúcar representa 14% da receita deste fundo imobiliário. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que em uma eventual perda de receita propriamente dita, o Gari poderia perder 14% de sua receita oriunda do Grupo Pão de Açúcar, inicialmente. Esse é um caso, digamos assim, o caso mais pessimista possível. Contudo, tem um fato relevante que é o seguinte: no próprio site da gestora do Gari 11, tem um comunicado aqui sobre o Grupo Pão de Açúcar que nós vamos ler aqui para vocês, tá? Vamos abrir aqui. E isso é importante para que vocês entendam o que está envolvido em relação a esses 14% de receita gerada pelo Grupo Pão de Açúcar e por que isso importa, tá? Então vamos ler aqui na íntegra, tá? A guarda gestora, na qualidade de gestora do Gari 11, comunica aos cotistas e ao mercado que o Grupo Pão de Açúcar celebrou acordo com seus principais credores para a apresentação de um plano de recuperação
extrajudicial, voltado à renegociação de determinadas obrigações financeiras, totalizando aproximadamente 4,5 bilhões, conforme informações que se tornaram públicas, tá? Então, pessoal, vejam só, a empresa, o Grupo Pão de Açúcar, ele está querendo renegociar, ele está disposto a renegociar algumas obrigações financeiras, ok? Então, vamos ver. Mais um ponto aqui. Conforme o fato relevante divulgado pelo Grupo Pão de Açúcar, o referido processo está restrito às dívidas financeiras não operacionais e não envolve compromissos operacionais correntes da companhia, tais como pagamentos e fornecedores, salários e aluguéis, que seguem sendo realizados normalmente. Aí aqui ele vai dizer que o Gary, né, vai continuar atento às movimentações, tá? Às informações referente ao Grupo Pão de Açúcar, enfim, ele vai discorrer sobre isso, né? A gestora do Gary 11. Mas qual é a questão, pessoal? Inicialmente, temos aqui a informação de que esse fato de o Grupo Pão de Açúcar estar nesse processo de recuperação extrajudicial não implica em perda de receita dos aluguéis para o Gary 11. Por quê? Porque o Grupo Pão de Açúcar continua operacional. Ele continua operando suas lojas normalmente, tá? Com seus funcionários, fornecedores, salários e aluguéis funcionando normalmente. Ou seja, não há perda de receita nesse momento. Existe o risco futuro? Existe. Mas nesse momento, o fato é que, de acordo com os comunicados, não há essa preocupação imediata, tá? Então vamos resumir o que a gente viu aqui, tá? Os pontos positivos desse fundo imobiliário, o Gary 11. Então, principais fatores aqui, ó. Nós temos alto dividend yield, próximo ali de 12%. Nós estamos vendo aqui 11,91%, como vocês podem observar. Vacância zero, como nós já vimos. Existe uma boa qualidade dos inquilinos. Contratos longos e mais previsíveis, porque estamos falando de contratos atípicos. E existe uma boa diversificação dos ativos também. Isso é uma boa diversificação tanto de ativos quanto de forma geográfica, tá? Que é interessante. Então, o Gary 11 pode fazer sentido principalmente para quem busca renda consistente, mas exige acompanhamento da gestão, tá? Então, é importante que vocês fiquem atentos ao que a gestão está fazendo em relação ao fundo Gary 11, principalmente em relação às emissões e alocação de capital. Porque um ponto é importante que é o seguinte, porque nem todo fundo que paga muito dividendo é necessariamente uma boa oportunidade, tá? Então fica esse ponto aqui para que vocês também se atentem a esta realidade, tá? E agora eu quero saber de vocês. Você investe no Gary 11 ou está pensando em investir? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de investimento de forma simples, mas com responsabilidade. Nos vemos no próximo conteúdo.